bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, hoje a gente tá com um convidado ilustre. Pô, pra mim é uma honra. Caraca, eu tô feliz demais. Por poder estar gravando aqui com o nosso pastor presidente, cara. Nosso pastor Osiel Nascimento. Olha, eu já estou nervoso, porque trincheira, rapaz. Caramba, eu falei, Já tá na opa! Eu falei, Jesus, ele tem com medo agora. Estou entrincheirado aqui por 3 ovelhas abençoadas. Pra quem saiu do debate melodia, cai por trincheira, pode É isso aí. Tá evoluindo. comprar o passe dele. Mas vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre liderança, né? E para ser mais objetivo, a gente vai falar sobre a humanidade do líder. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, cara, a respeito do líder, é que o líder ele é um ser humano comum, né, pastor? Desse jeito. Ele é um ser humano comum. E ele possui erros e limitações como qualquer outro ser humano, né? Então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão aí, sim, da liderança e dos erros e limitações que um líder tem e que às vezes as pessoas que são lideradas às vezes ou não enxergam, né? Sim. Ou esperam demais do líder, né, pastor? Eu sempre falo que antes de você pensar em liderança, tem que estudar um pouquinho sobre o ser humano. Aí quando você estuda sobre o ser humano, você percebe que o líder, sendo um ser humano, ele tem as mesmas limitações de um liderado, ele tem a possibilidade de cometer erros, como também acertar com qualquer ser humano. E quando eu digo de estudar o ser humano, não é ser um profissional na área do psique, não precisamos chegar a tanto. Quem tiver essa oportunidade, melhor ainda. Mas é entender que o ser humano, ele é literalmente um indivíduo. O que é indivíduo? A palavra já diz. Individualidade, ou seja, cada um é diferente do outro. Então, quando você começa a perceber isso, e você vai entender que se o liderado é assim, eu também o sou. E quando você parte desse princípio, você entende que como todo ser humano erra contigo, muitas vezes, você também pode errar, tem as suas limitações. Um livro que eu gosto muito é o livro do John Maxwell, 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. E ele tem ali, uma das 21 leis é a lei do limite. Ou seja, a pessoa tem que entender que existe um limite para ele. E com esse limite, ele vai acabar, né, se encontrando em situações que não vai saber o que fazer, vai cometer erro, vai precisar de ajuda de pessoas. Então, quando ele entende isso, vai ficar muito mais fácil a sua vida, entendendo que ele pode errar, ele quer acertar, que existem limitações e vai fazer de tudo para até melhorar essas limitações, se isso for possível. Às vezes são os liderados que esquecem que o líder é humano. Sim. E o próprio líder esquece que ele também tem suas limitações, né? Sim. Acho que ele pode resolver todos os problemas a qualquer momento. E acaba se afogando. E né? ele não pode ser Um fraco. monte de problema, né? Desse jeito, porque se a gente não pensar, fazer uma análise muito introspectiva, poxa, se todo ser humano tem a sua limitação, eu também tenho a minha limitação. Eu sempre falo para os casais, isso deve acontecer também com a liderança, que você não pode cobrar do outro mais do que você gostaria de ser cobrado. Porque às vezes nós somos muito assim, a nossa tendência é cobrar mesmo. Aí ele é meu líder, eu já ouvi palavras do tipo, ele é pastor porque quis. Então agora tem mais é que me abençoar mesmo. Agora sofre. Agora sofre. Não é bem assim. Quer ficar isso pra quê? A questão não é bem assim. Eu tenho que entender que... E outra coisa, uma das frases que eu gosto muito também do John Maxwell, é que ele fala que o sucesso pessoal sem capacidade de liderança tem eficácia limitada. Então, quando você percebe que você tem uma limitação, você até procura melhorar aquilo ali. Então, se conhecendo, é o fato de se conhecer. Nesse ponto aqui, o Juan é bem melhor do que eu, então ele pode me ajudar nessa questão aqui. E também saber naquilo que você é bom. Admitir que é bom, aquela falsa modéstia, né? Não, eu não sou bom nessa área, não estou dizendo que sou melhor do que o outro, e reconhecer no outro que é muito melhor do que a gente. Então, nessa troca, eu acredito que a gente acaba avançando, diminuindo os erros, Sim. e maximizando os acertos. E o time de futebol é assim, né? Desse jeito. Ninguém cobra o goleiro por não meter gol. Ninguém vai chegar pro goleiro e falar assim, pô, você não faz nenhum gol, cara, você não ajuda o time. Não, a função dele é diferente, ele reconhece isso. Reconhece isso. É Aí por isso quando que ele faz um gol,
ele foi além. Exatamente. Ou seja, a expectativa não era essa. Então houve uma surpresa. Exatamente. Então tem que ser mais ou menos dessa forma mesmo. Eu gosto de comparar também com luta de UFC, né? De vez em quando eu assistia mais, né? Eu parei um pouco de assistir. Mas eu gostava quando via um lutador que era muito bom no alto e o outro que era muito bom no chão. O cara que lutava em cima, ele não queria de jeito nenhum pro chão, porque ele sabia que o outro era melhor. Sim. Né? Então ele reconhecia o erro, a fraqueza dele. Ele fala, pô, eu não vou me enfrentar uma pessoa que é excelente no chão. Vou deixar, sei lá, um outro atleta fazer isso com esse cara aí, eu vou ficar aqui em cima. Então, eu liderei um grupo também aqui na igreja por um bom tempo, acho que foi uns 10 anos liderando. E quando eu entendi isso, cara, isso mudou. Quando eu percebi que tem gente que pode fazer muito melhor do que eu. Não é porque eu era o líder que eu era o melhor em tudo. Não. Tinha que fazer tudo. Não, você tem que saber fazer tudo. Não, às vezes você tem um cara que é melhor do que você naquela situação. Desse jeito. E é melhor deixar essa pessoa fazendo, né? Bom, até pra quebrar um galho de vez em quando, né? Ontem na reunião que eu tive com a liderança, com os pastores, obreiros da igreja aqui, eu até brinquei e falei assim, gente, com esse negócio de pandemia, as pessoas meio coisadas, né? Fazem uns negócios esquisitos, mas vou ser sincero, eu acho que eu também tô meio coisado. Então se eu fiz alguma coisa errada aí, se eu cometi alguma coisa, falei algo que não deveria falar, agi de uma forma meio esquisita, é porque eu também tô coisado. Então me perdoa, ou seja, tanto vocês estão coisados, às vezes me perdoam mais do que deveria, como eu estou coisado aqui, meio estranho, e às vezes faço coisa que não deveria fazer. Então essa certeza, ao mesmo tempo, o ato de admitir que você pode errar, que vai errar, na verdade pode errar nada, vai errar e tem limitações, tanto de lá para cá, ou seja, de liderado para o líder, como de liderado, mas que o relacionamento acaba sendo mais tranquilo. Mais humano, né? Mais humano, já com o nosso tema, mais humano. Até porque, a gente sempre fala, né, errar é humano. Infelizmente tu não quer, mas errar é humano. Isso é algo que deve ser muito forte. E acontece assim, no meio empresarial, talvez nem tanto, mas na igreja a gente tende a achar assim, se essa pessoa é vocacionada, se esse líder é chamado por Deus, então ele não vai cometer certos tipos de erros, ele não vai errar, ele não vai se cansar, Deus vai estar sempre fortalecendo ele. E aí a gente acha que o líder ele não vai se estressar em algum momento, que ele não vai ficar irritado. É por isso que essa mesma Bíblia vai dizer o seguinte, perdoai. Ou seja, perdoai-vos uns aos outros, ou seja, vai errar. Mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo mulher de Deus, mesmo se esforçando, mesmo dando o melhor de si, perdoai-vos uns aos outros, porque em algum momento a coisa não vai sair como deveria ter saído. Sim, às vezes aquela pessoa que a gente está vendo ali é um homem de Deus, vocacionado, chamado por Deus. E a gente está vendo ele atrás do púlpito, falando, não, esse cara aí é incansável, quando na verdade não existe um ser humano incansável. Até Jesus se cansava, até Jesus falava, vocês não podem orar comigo um instante. Os discípulos estavam cansados ali também, né, da jornada, né? Jesus pedindo auxílio dos apóstolos ali para estar em oração junto, então o líder se cansa. Eu acho também assim, o ministro de louvor, por exemplo, às vezes ele tem que ministrar, pastor, estando mal. Ele tem que adorar, conduzir a igreja, na verdade, em adoração, quando ele está num momento sentindo fraco, ferido, sabe? E conduzir o povo de Deus em uma adoração. Então, é a limitação que todo líder tem. Teve um jovem senhor, né? Que falou assim, eu não vou pra igreja hoje de jeito nenhum, mas não vou mesmo, mas não vou, a mãe dele, você tem que ir, você vai sim, eu não vou não, mãe, eu não vou, me dá um motivo. Eu na igreja hoje, você é o pastor da igreja. Esse motivo é forte, você. Então até o pastor tem momento que, rapaz, hoje não dá pra ir não, eu quero ficar em casa descansando um pouquinho, porque a cabeça tá, você não, tem a responsabilidade. Então você às vezes o pastor Lucinho, rapidinho, o pastor Lucinho ele postou um vídeo um tempo atrás sobre, o tema do vídeo é quantas vezes eu já preguei com depressão. Ele passando por momentos de dificuldade, mas mesmo assim ia lá pregar e junto com isso, né, fazendo um acompanhamento para poder sair da depressão. Mas ele falou que diversas vezes ele pregou passando por um momento de dificuldade das pessoas chegarem depois do culto para ele, pastor, poxa, ora por mim que eu tô me sentindo meio mal. E ele, caralho, eu tô pior do que você, quem tem que orar por mim é você. O pastor tem que lidar, né, com pessoas desmotivadas, tem que motivar pessoas desmotivadas, né, às vezes o líder tem que motivar, sendo ele mesmo, às vezes, estando desmotivado. Isso aí não, outro dia eu cheguei, tem bastante tempo isso, ainda estava ali em frente ao quartel, à igreja, eu cheguei cansado, muito cansado,
falei assim, graças a Deus, hoje quem prega é o pastor Davi Marinho, então estou tranquilo. Pelo menos vou sentar aqui e vou ouvir uma boa palavra, que um abençoado sempre tem uma boa palavra, né? Estou tranquilo, graças ao bom Deus, e estou tranquilo, cansado fisicamente, chegando do trabalho, já tem o pregador escalado, tá tudo certo. Aí até que, umas 7:50, me vem Rafael Marinho. Meu pai acabou de me ligar, pastor. Ele não vai conseguir chegar, houve um problema. Eu, aleluia, louvado seja Deus. A igreja não está sabendo de nada. Peguei uma Bíblia que nem era minha. Aí eu abro em Jeremias 28. Aí está lá e um versículo grifado. Acho que é 11:28, para a memória. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Foi ali mesmo que eu preguei 40 minutos de uma mensagem maravilhosa, que eu percebi que foi Deus vindo no socorro, porque não estava acontecendo um desprezo da minha parte, eu não me preparei, não, eu fui pego de surpresa. Então eu não queria pregar, eu queria ouvir. Mas Deus teve misericórdia, então a igreja nem percebeu. Aí eu não vou chegar lá dentro no culto, irmãos, infelizmente pastor Davi Marinho não pôde vir, eu estou cansado, sem mensagem. O que vai adiantar? Me perdoa, então, né? Ou então, se a mensagem não saltasse aos olhos, eu ia fazer igual o saudoso pastor Sebastião Carlos, lá da Advec, né? Antes do pastor Silas. Pastor, se você não tem o que pregar, pregador, abra a Bíblia no Salmo 119, leia pausadamente, fica bem. Já foi 40 minutos. Já foi 40 minutos ali só da leitura. Mas acontece muito isso, sim. Você não está em condições de, mas a própria responsabilidade, com a graça de Deus, você assume, embora não seja um super-humano, mas acredite num Deus que é super nas nossas vidas. Às vezes também, na maioria das vezes, o líder não pode, né, demonstrar fraqueza. Eu já ouvi dizer que os liderados, eles são a cópia do líder. Se o líder está se mostrando desmotivado, fraco, cabisbaixo, naturalmente os liderados vão ser assim. Não importa o que o líder fale. Se mostrar humano é uma coisa, agora mostrar fraqueza... Frouxo, né? Frouxo. A palavra diz, se na hora não, mostrar de frouxo, sua força é pequena. Pessimismo também. Pessimismo. Sempre não vai dar mostrar não. que é vulnerável é uma coisa, né? Até porque a própria Bíblia diz que uma das coisas que tem que ser imitada do líder ou do pastor ali é a fé. Não é que você imita a fé de um desmotivado ou de um triste. Está cansado, limitado, pode errar, é humano, é outra questão. Aí são coisas distintas, isso tem que ficar bem claro. Sim. E é nessa fraqueza, nessa humanidade também, que o líder aponta para Cristo, né? Justamente. Ele mostra quem é realmente que dá a força, quem é que realmente é perfeito na liderança, que lidera a igreja com perfeição, que coordena todas as coisas, que coordena o universo. Então essa humanidade tem o seu serviço também, né? No apontar para Cristo, né? Sim, o próprio João Batista, né? Você é o Cristo? Não, não sou eu não, olha ele ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso aí. Então ele entendia a limitação dele, entendia até onde o ministério dele ia, que era a proclamação do Redentor. Preparava, né, preparava o caminho. Importante demais, mas entendia, né? Quem era que tinha poder para salvar, quem era que dava graça para exercer o ministério dele. Uma coisa que foi falada até aqui sobre o cansaço do líder, né? Eu sempre brinco porque vontade é porque dá e passa, né? Sim. Teve uma vez que eu estava fazendo um projeto e eu peguei de vontade de desistir. Aí como eu persisti, aí eu desisti de desistir. Então tem isso, você quer desistir, aí daqui a pouco você se esforça um pouco mais e desiste, de desistir e continua, vai em frente. Então eu equiparo isso até como a Bíblia diz lá em Efésios 4:26, ireis, mas não pequeis. Você tem até vontade de, mas não concretiza o ato. Sim. A vontade de desistir, vontade de parar, isso é normal, até por ser humano. O ser humano não dá, tô cansado, tô estressado. Por isso que eu sempre falo que Deus, ele não leva em conta as nossas palavras mal faladas numa hora inadequada. Deus olha assim, eu sei que não é isso que ele quer falar. Não, daqui a pouco ele se arrepende, pede perdão e vai realmente ser sincero. Senhor, eu não quero mais, eu desisto, o Senhor não está me ouvindo. Aí Deus nem aí pra gente. Ainda bem que o Espírito Santo interpreta, né? Não é isso que ele está querendo dizer, não. Ele está só desabafando, coitadinho. Isso é coisa de humano. Mas daqui a pouco ele repensa, que o humano também
também é assim, né? Ele tem essa possibilidade de repensar sua fala, de tomar uma nova postura e direcionar de uma forma mais acertada. Isso é bênção pura, sem mistura. Sim, tem até uma frase que diz: o ministério é um chamado incrível, dado a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem recursos suficientes. Então é normal a vontade de desistir. É normal você se sentir fraco, mas nesse momento é um momento que Deus te derrama graça, renova suas forças e prova para você mesmo que você, no teu próprio braço, não tem condições de exercer o ministério. É pelo poder do Espírito. Com certeza. A gente pode pensar até que, olhando para Jesus assim, né, de que Jesus ele pensou em desistir e tal na oração do Getsemane, mas com Jesus foi diferente, né? Com Jesus a oração dele não foi uma oração de desistência, né? Foi uma oração de angústia, realmente. Isso aí. Se possível for. Se possível, vamos fazer de outra forma. Mas não é possível não, tudo bem então vamos executar. É verdade, algo muito sério, né? E o nosso líder, né, assim, o próprio Jesus, ele tinha os momentos dele que ele se retirava, né, para poder orar sozinho, para ter os seus momentos ali de solitude, de solidão. Essa é a grande diferença, né, da solidão para a solitude, né? A solitude, ela é intencional. Sim. Eu, por exemplo, gosto muito de ficar sozinho. Eu também. Eu gosto de ficar sozinho. É porque eu sempre brinco, é claro que é uma palhaçada daquele palhaço que é deputado aí. Ele tem uma coisa interessante que ele fala, é uma palhaçada, mas é verdade, né? Não adianta eu fugir, para onde eu vou, eu tô. Então, se você não gostar, não adianta eu fugir de mim, para onde eu vou, eu tô. Então a verdade é essa, se você não gostar de ficar com você, para onde você vai? Você tá, então você tem que gostar da solicitude, é isso, eu gosto de ficar sozinho. Um momento também é passageiro, é para reflexão, é para querer descansar para a mente, fica tudo escuro em casa, você começa a pensar, ouve um louvor, uma mensagem, parte de ficar sozinho. Então, isso é solitude, isso é intencional. E é até necessário, né? Necessário. Jesus mesmo fazia isso. Justamente essa retirada. E essa solitude acaba nos aproximando mais de Deus. Sim. Porque nós estamos sozinhos das pessoas, estamos longe das pessoas. No secreto. No secreto. E a solidão não. A solidão, a pessoa está querendo estar perto de alguém e não consegue ter ninguém por perto. E muitas vezes está rodeado de pessoas e se sente sozinho. Sim, então aí já é algo muito negativo. Então a solidão ela é extremamente negativa. Isso é muito importante a pessoa conseguir diferenciar, embora a palavra solitude acho que quase ninguém usa, né? É quase não usado. Mas é gostar de estar sozinho, intencionalmente. Aí que diferencia, o pastor está falando sobre ficar sozinho, sobre pensar, né? É aí que diferencia a meditação cristã, né, da meditação budista. A meditação budista, ela trata um esvaziar-se de tudo. Sim, a meditação cristã é o encher-se de Cristo, né? Isso aí, justamente. Então é diferente. Você não é para encontrar o próprio eu em si. Na verdade, é a própria intimidade com Deus, a conexão, até porque o homem quando ele... o homem está dançando. O homem, quando ele começa nessa introspectiva sincera, ele vai mais para perto de Deus. Sim. Até porque a própria Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, santuário. Então, se você entra para dentro de si e você é um santuário, você se aproxima de Deus, você não se distancia, porque, não, quero... Até você falou do budismo, que é muito sério. Ele prega muito. Uma vez eu lembro que o Dalai Lama, em 2004, que ele veio aqui no Brasil, se não me falha a memória, 2004, não, foi 99, tem mais tempo. Ele disse assim, nós aceitamos o budismo como segunda religião. Por quê? Porque não é religião alguma. Porque, inclusive, há um dogma da parte deles de quebrar com tudo que é moral, tudo que você conhece, para supostamente entrar por dentro do eu. É justamente contra o que a palavra vai nos ensinar. Então, a solitude vai nos aproximar mais de Deus, porque é uma entrega pessoal e restrita, sem qualquer outra interferência externa, e por isso que ela é positiva. E a solidão, ela acaba sendo dolorida, acaba sendo prejudicial. Falando sobre a solitude, eu falei que é algo essencial, também necessário. Às vezes as pessoas também não entendem que a gente mesmo, até ainda mais o líder, o pastor, precisa do momento ali, certo? O pastor ali
instiga os liderados das ovelhas a ter o momento com Deus, a fazer a devocional, orar em casa. Mas o próprio pastor, ele não só ora com as pessoas, ele tem que ter um momento sozinho. Os liderados, a igreja também é bom a entender isso, né? Compreender isso. Não pensar que esse momento de solitude é um momento à toa, né? É verdade, justamente. Pô, tá fazendo o quê? Tá fazendo Tá nada. solitude. Tá à toa em casa. Tá fazendo nada. É igual quando alguém chega pra mim, pastor, vai fazer o que sábado? Tem agenda no sábado? Aí eu falo, tenho. Às vezes a agenda é comigo. Gente, pelo amor de Deus, cara. Como se eu não precisasse se cuidar. Eu tô o dia todo, toda a semana toda, o mês todo. Esse sábado aqui eu vou ficar quieto. Não tem nada pra fazer. Não tenho, claro que eu tenho. Aí eu boto na minha agenda assim, agenda comigo. Pronto. Igual também quando chama pro lugar que eu não quero ir, pra alguma ocasião que eu não quero ir, aí pergunta, né, pô, vamos, por que você não quer ir? Pô, eu quero ficar em casa. Pô, mas não vai fazer nada? Exatamente, eu quero ficar sem fazer Eu tô nada. fazendo. Você tá fazendo nada? Tô fazendo sim, tô em casa. O Rodrigo, uma vez eu chamei o Rodrigo pra fazer não sei o que, ele falou assim, cara, eu não vou não. Eu falei, qual foi, cara? Ele falou assim, não, pô, eu tinha planejado ficar à toa hoje. Mas é isso aí, cara. Essa questão é uma... Eu nem lembro disso. Pô, gostei disso, eu tinha planejado ficar à toa. Tá dentro do planejamento, fica à toa. Isso é perfeito, isso é perfeito, cara. E as pessoas desconsideram isso de uma tal forma, né, padre? Porque acha que a pessoa não tem necessidade de se cuidar. Uma vez a gente conversando, pastor, nós três aqui, e aí a gente tava falando sobre pastores mesmo, e a necessidade de ter um tempo pra si, pra família. Por quê? Quando o pastor tá ali resolvendo os BO da igreja, ou quando o líder tá ali resolvendo os BO de uma célula, sabe, um departamento, pode ser o departamento da Kids, de adolescentes, independente de qual seja, o líder precisa se cuidar. Porque ele se desgasta na obra, no ministério, e tá todo mundo aplaudindo. No momento que ele se cansa, ou então, igual tu falou, do pastor com depressão, no momento que, sabe, burnout, chega uma parada dessa, as pessoas, não se cuidou, trabalhou demais. E aí, tipo, ao invés da pessoa falar assim, se entregou muito pelo ministério e por isso tá assim, as pessoas começam a apedrejar pelo fato de ele estar mal. Sendo que ele não se desgastou num trabalho secular, empresarial, ele se desgastou na igreja. Cuidando de gente, né? Cuidando de gente, só que ele não observou um momento sabático dele, sabe? Um dia pra descansar, um dia pra cuidar de si, da família. Mas as pessoas são complicadas mesmo. Uma vez eu fui pregando na igreja, aí um dos pastores falou assim, não, esses pastores que tem motorista, que não sei o quê. Eu falei, eu tenho motorista. Ele, desculpa, pastor. Eu falei, não, brincadeira, mas eu vim sozinho. Mas sempre eu vou com alguém. Primeiro, eu tô cansado de dirigir, de tanto trabalho, e volta e meia, os membros da igreja, pessoas vão comigo, pastor Adriano vai comigo direto, vai comigo, gosto de estar junto ali, eu vou no carro das outras pessoas, vai comigo, vambora. Eu não gosto de dirigir. Mas você vai lá, o cara metida, tem motorista. Olha lá, pra falar com ele tem que falar com a secretária. Eu falei, não, é tudo organização. Foi show que você falou que ele tinha até esquecido, o Rodrigo tinha esquecido. Eu planejei ficar à toa. Você tem que entender isso. Faz parte. É igual quando a gente fala, tem que tomar uma decisão. Eu não quero tomar uma decisão. Tomou. Então a questão é essa. Então, no planejamento, o espaço ali de ficar à toa, de não fazer nada, perna pro ar, faz parte. Seria a mesma situação do sono. Você precisa dormir para descansar? Então, um dos maiores desafios meu como pastor, numa igreja relativamente grande, por exemplo, eu estou lá no anexo, estou conversando com alguém. A situação é uma. Aí tá bom, pastor, acabou. Aí quando eu estou no meio da igreja, vem outra pessoa, com outra situação. Eu tenho que fechar aquela caixa e começa a mente naquilo ali. Aí esse acabou também. Aí eu vou mais lá pro pé do restaurante. Pastor, por aí o senhor tá aqui? Aí você fecha aquela segunda caixa e começa a mente ficar assim. Aí para me proteger, o que eu fiz? Se pedir alguma coisa no final do culto, a resposta é? Não. Mas por que, pastor? Porque é muito mais fácil desfazer um não do que um sim. Se eu te der sim e me arrepender, como é que eu vou dizer não dá pra fazer não? Agora eu falei, não, a resposta aqui é não, mas eu vou pensar. Pastor, aí eu pensei, é sim. A pessoa fica feliz. É um provérbios aí de Josiel, hein? Josiel, isso aí. Isso é até um mandamento assim, bíblico. Na carta de 1 Timóteo, Paulo fala, né, pro Timóteo, que estava pastoreando a igreja, Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, o pregador não, pro pastor, pro líder, se cuidar, ter o próprio cuidado, se cuidar tanto mentalmente, psicologicamente, fisicamente também, né? Porque tudo é tudo uma coisa só, a mente, o corpo. Vamos pensar nessa sequência aí. Cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu acredito que a doutrina seja mais importante. Agora, como é que você vai valorizar a doutrina como deve ser valorizada?
se não cuidar de si mesmo. Então por isso que foi nessa ordem. Verdade. Eu não vou primeiro comigo porque eu sou mais importante. É porque eu preciso estar bem para cuidar da doutrina. Como eu vou dar se eu não tenho? O exemplo que você deu, Juan, do jogador, né? Pra ele entrar em campo tem que ter uma preparação. Isso aí. Tem que se preparar, treino, alimentação, descanso. Desse jeito. O pastor tava falando sobre essa questão de pastor metido, tem motorista, não sei o quê. Eu não lembro se foi o pastor Messias que falou isso, que ele nunca dirigiu. Eu não lembro se foi ele, se foi o pastor Messias, se foi algum cabelo branco que veio pregar aqui na igreja, algum mestre dos magos aí que veio pregar, que falou isso, que ele não dirigia. Ele não dirige de jeito nenhum. Não é porque ele não gosta, é porque ele valorizava o tempo que ele tava indo de um lugar pro outro pra poder ir estudando, pra poder ir se aperfeiçoando naquilo que ele ia pregar. Eu falei, cara, que genial, cara. O tempo que o cara tem vago, entre aspas, ali, ele usa pra poder também se aperfeiçoar. E às vezes também a gente entra numa crítica boba, né, pastor? O pastor tem motorista. Tá, beleza, cara, mas é a necessidade do cara pro momento. Às vezes ele precisa daquilo. Às vezes não, e o cara tá querendo usar. Às vezes é só a companhia mesmo de alguém que vai junto. Pastor, dirige aqui. Por exemplo, servir ao seu pastor, como eu sempre gostei de servir aos meus pastores, é algo muito tranquilo, não é forçado, não é porque eu sou algo imposto. Eu já tive muita crise nessa questão de ser servido. Nunca tive crise em servir, mas sempre tive crise em ser servido. Vou aqui na igreja mesmo, pelo próprio fato de ser militar, sou na reserva hoje, 30 anos, e ver o quanto os oficiais principalmente exigem. Na Marinha, por exemplo, parecem mais uns lords. Então sou muito exigente, aquela pompa toda, não querem nem colocar a mão para fazer as coisas, então querem ser servidos o tempo todo com essa mentalidade, que é sempre melhor para eles. Na igreja não posso ser assim, e nunca fui, graças a Deus. Mas nessa crise, uma vez eu me lembro bem de quando tivemos nossa primeira semana do Espírito Santo, que hoje nós estamos chamando de Conferência Pentecostes, e a minha esposa começou a montar aqui na igreja hoje nós chamamos de cerimonial. Sim. E tem que ver o pessoal servindo, tal, aquele negócio todo. É equipe de recepção, recepção ali com os pregadores, os pastores. O pastor tá aqui, quer um docinho, quer um cafezinho, quer um suco, vou pegar ali uma água, tal. A gente fica sentado sendo servido. Isso me incomodando, porque eu vou lá e pego minha comida, eu vou lá e pego minhas coisas, eu sou assim. Aí quando terminou o ato ali em si, o culto, nós fomos orar para agradecer quem tinha servido ali a gente. O diácono Evandro, né, do Ministério Louvor, falou assim: pastor, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de servir os senhores. Eu falei assim, escutamos de bobo aqui. Eu gosto de servir e eles gostam de servir a gente. Então aí, essa é a troca. Você não pode ser só servido. Se o crente, se o líder, ele é chamado para servir, em algum momento ele vai ser servido. Porque, na verdade, a obrigação de serviço é de todos nós. Servir um ao outro. Servir um ao outro. Então, eu tenho que aceitar você me servir. E eu tenho que ter a certeza, a vontade de servir a você. Então, essa troca deve ser natural. Eu só não posso querer sempre receber, né? Essa exigência de ser servido. Eu acho que tem algo também negativo, né, pastor? Porque, assim, miram muito na figura do pastor. Quando o pastor serve, ninguém percebe, igual você falou. Tá andando aqui num espaço da igreja, aí te param. Andou mais 20 passos, te param de novo. E te param de novo. Aí ninguém percebe. Mas quando está sendo servido, o pastor gosta de ser servido. Sabe, tem esses comentários negativos a respeito da figura do pastor, quando na verdade é exatamente o que você falou. Um serve, do outro é servido, vai com tranquilidade. Isso deve ser a prática comum. Sim. Se todo mundo quer servir, todo mundo vai ser servido. Sim, e era pra ser um desejo de todo mundo, né? Isso aí. Não, caraca, eu vou procurar alguma forma de servir. Eu até falei isso não lembro se foi com o Rodrigo, se foi com a Aline. Eu falei assim com a Aline, alguém foi ofertar na minha vida. A Aline, poxa, mano, não aceita não. Então eu falei, amor, se eu não aceitar isso, eu tô impedindo essa pessoa de ser uma pessoa abençoadora, pô. Então eu vou permitir com que ela me abençoe e eu vou procurar uma forma agora também de abençoar essa pessoa. Agora eu vou... Não porque ela me exigiu ou não porque a situação me obrigue a isso. Mas porque agora eu também quero te servir, porque você me serviu, eu também vou querer te servir agora. Vai ficar esse jogo gostoso de servir um ao outro. Eu estava almoçando com alguns pastores, e no meio desses pastores, são 4 pastores na verdade. Tinha um pastor muito famoso, vou dizer o nome dele aqui não, para não usar o nome dele. Aí ele nós acabamos de almoçar, tem uma contazinha um pouquinho altinha, né? Ele, deixa que eu pago. Aí não, vamos dividir aqui, deixa que eu pago. Ele tem condições financeiras. Ele pagou mesmo, ponto. Ele pagou o nosso almoço naquele dia. No outro mês, nós 4 de novo almoçando. Aí ele, deixa que eu pago. Dessa feita que nós fizemos, agora não. Deixa com a gente aqui.
Então você tem que ter essa percepção. Naquela vez ele quis pagar, ele tem condições de pagar o primeiro almoço, segundo almoço, terceiro almoço. Não é questão dele ter condições ou não. Ele me honrou pagando o almoço para mim. Agora, para mim vai ser uma honra pagar algum almoço para ele, mesmo que ele não precise ou tenha dinheiro muito mais do que eu, vamos dizer assim. Nem exige isso. Nem exige isso. A gente, não, é com a gente aqui agora. Então, essa percepção que deve ser tranquila. Eu vou servir, você vai servir, nós vamos servir e todo mundo vai servir e ser servido. Tenha tranquilidade. Vamos para um próximo tópico aqui, que é uma vez eu fiz essa pergunta para o senhor e eu vou fazer de novo, né? Eu falei assim, pastor, quando o senhor está precisando de um conselho ou está precisando ser pastoreado, quem o senhor recorre? Quem é o seu pastor? Quem é que te pastoreia, pastor? Ah, meu Deus do céu. O que acontece? Uma vez teve um grande homem aí, coach, que tem um trabalho muito bom na internet, não sei o nome dele não, ele começou a falar sobre mentoria de pastor. Aí teve outro pastor abençoado que fala bem devagar, bem leve, deu umas pancadas nele. E essa pancada ele mereceu, porque ele foi lá no outro pastor e... Por quê? Ele estava mentoreando, nunca foi pastor de igreja, nunca liderou nada e queria mentorear pastores. Aí esse pastor de renome, que não deu aperto, ele falou assim, você tem que mentorear nessa área. Então o que eu faço? Vou dar aqui nomes. Existem algumas pessoas, o pastor... Eu gosto muito do pastor Timóteo, que é uma bênção na minha vida, pastor que é o líder da convenção, pastor que referência, olha para esses homens assim, gente, ó, tem 80 anos de idade, praticamente já fazendo agora 80 anos, você não vê uma falha no sentido gritante, porque todo mundo tem suas falhas, com certeza. Sim. Nós começamos com erros, né, e limitações do líder. Mas quem eu procuro, eu saio daqui de Minas, daqui do Rio, vou para Minas Gerais, passo 3 dias conversando com o pastor Jorge Linhares. Pastor que já passou por onde eu pretendo passar, igreja com mais de 35 mil membros. E como nós estamos aqui dispostos nessa mesa, ele dispõe assim para mim situações financeiras da igreja, não mostrando números assim, mas problemas que ele passou por confiar em pessoas. Olha, antigamente eu tinha um contador, agora eu tenho um engenheiro contábil em vez do técnico por conta disso. Aí ele começa a conversar sobre o que já passou e eu começo a observar, aí fico ele no gabinete e vendo ele fazer as coisas. Vai trazendo luz, né? Vai trazendo luz. Falei, gente, a forma de agir e tal. Teve um dia que eu fiquei... Tem 5 cultos na igreja dele no domingo. Eu fiquei nos 5 cultos. Ele ficou nos 5 cultos. Eu tava com dor de cabeça, não aguentava mais. Falei, gente, como é que ele consegue? Como é que ele consegue? Pregando nos 5? Ele pregando nos 5? Ele tem outros pregadores, mas eu percebi que todo intervalo de culto tinha afazeres. Mas ele também tinha um momento de lazer, um momento com a família, ele viaja bastante, ele tem as férias. Então você acaba tendo esse momento de mentoria. Porque a parte espiritual de pregação é muito mais fácil você aprender com alguém em referência. Tem Silas Malafaia, para quem gosta do estilo dele, o próprio Messias dos Santos, que é um grande professor, uma pessoa que não tem muita minha linha, mas eu gosto muito de ouvi-lo pelo conteúdo que é o Hernando Dias Lopes, por exemplo, que tem conteúdo. Poxa, esse aí tem conteúdo legal. Aí você pega aí um Subirá desse na vida, que é muito estudioso na Bíblia, então você sabe que é nessa área. Aí você pega um pregador um pouco mais, que é o próprio Jorge Linhares, que é mais Jesus Cristo pregando, que é história, é aquelas histórias, que negócio assim e tal. Aí você começa tendo esse apanhado geral. Por exemplo, pastor Silas Malafaia, por exemplo, ele é muito diferente de mim. Eu não me adaptaria jamais pelo jeito de ser dele, mas me ensina muito com a seriedade. Eu tenho o privilégio de estar com ele quase todos os meses, em uma reunião com 10 pessoas. Ele conversando, a influência, eu fico assim admirado, e a seriedade, conheço os bastidores. Aí você conhece o Marco Antônio Peixoto, lá da Zona Sul, que também é um amigo. Falei, meu Deus do céu, e a simplicidade. Aí vem um apóstolo, Ezequiel Teixeira, o jeito de ser dele, e fala assim, Zé, volta para pregar aqui na igreja, você deixou o perfume suave quando você veio pregar. É o jeito dele, caramba, o apóstolo e tal. Então a gente acaba tendo essas referências e cada um você acaba tirando. Olha só, esse pastor aqui, ó, ele tem uma certa projeção, é humilde. Eu não sei se eu posso dizer aqui, não vou falar não porque ele falou em off, mas o pastor Cláudio Duarte mesmo, uma das perguntas que mais a gente fala com ele,
Pastor, como é que o senhor lida com assédio no sentido de essa pessoa vindo de cima do senhor, ele tem 100 convites por dia para pregar. Caraca. 100. E é no Brasil todo. E ele começou a conversar conosco como é que ele faz para lidar. Eu já estive almoçando com ele ultimamente umas 2 vezes no restaurante. Eu fico vendo a reação das pessoas. É o Cláudio Duarte. E vim falar com ele, quer tirar foto, e mesmo assim mantém a simplicidade. Falei, como é que o senhor consegue manter essa simplicidade? Eu converso muito comigo. Quando eu percebo que eu estou tendo alguma coisa de estrelinha, eu converso, Cláudio, o que está acontecendo com você? Eu já aprendi isso com ele, já foi um mentor. É um pastor de igreja, nacionalmente conhecido. Quer ver uma coisa que o Cláudio Duarte fez, isso eu posso contar aqui, que eu achei lindo demais, assim, porque eu estava participando da situação, nós estávamos almoçando, ele falou assim, poxa, pastores, eu recebi o convite da presidência da República para receber uma medalha de comendador, que é uma honraria e tal, o presidente iria me entregar, mas eu preferi ficar com os pastores porque eu assumi a presidência do comércio, então deixei de ir em Brasília receber, estou aqui na igreja. Depois eu recebo. Não vou mais receber da mão do presidente. Vou receber depois que alguém vai mandar para mim. Ponto. Ele conversou isso conosco no almoço. Depois estou vendo no Instagram assim. O presidente veio no Rio, trouxe a medalha e entregou para ele na urca. Caramba. Aí botou na dele assim. Aí eu mandei, tem um áudio aqui com ele. Eu falei assim, pastor Cláudio, bem que o senhor falou com a gente aqui, que preferiu a honra de estar na igreja do que ir para Brasília receber, e Deus te honrou. Ele falou, obrigado, meu amigo, eu tinha falado isso aí e tal, me respondeu. Olha só a postura. Então Deus faz isso. Então a gente acaba, tudo que eu estou falando são mentores. Sim. Não tem um mentor, tem uma área específica, tem um gesto aqui, um caráter, um procedimento, uma forma de lidar com as pessoas. Ferro afiando ferro mesmo, né? Isso aí, então... Um amoldando o outro, um ajudando o outro, né, nessas reuniões. Acaba tendo esses mentores. A mentoria, ela deve ser muito assim. É uma palavra muito em moda com os coaches, que é chamado modelar. Modelar é você ter o outro como modelo. Sim. Você não vai ser igual, mas você vai se inspirar nessa pessoa. Igual eu falei aqui na igreja, tem um pastor muito meu amigo, chamado Edson Múrcia, está com 70 anos de idade. No ano de 1989, eu disse assim, eu vou ser igual a ele. Depois, 2017, eu estava saindo da Marinha, eu falei assim, graças a Deus, eu consegui. Não sou com o mesmo temperamento, mas a mesma coisa que as pessoas faziam com ele, procurando conselho, chamando de pastor, não confundindo, porque eu também sempre fui músico, professor, e, poxa, consegui fazer, porque eu tive ele como modelo. Falei, é possível. Se é possível, vou correr atrás. Então, ele foi um mentor para mim. Eu tive com ele agora, tem 2 meses. Ele nem percebeu que quando eu vi, depois de quase 30 anos, eu estava emocionado, ele não percebeu. Abracei ele, almocei com ele, é quase como fosse um ídolo. Não, é um ídolo. Então, é assim que a gente acaba sendo pastoreado, entendendo que existem pessoas superiores a você, que sabem mais que você precisa aprender com essas pessoas, e funciona muito bem isso aí. E o próprio pastor Davi Marinho também, aqui mais próximo, isso, né? Trabalhando, ajudando, né? Eu posso confessar uma coisa para você. Com o pastor Davi Marinho, existe uma admiração mútua. Ele fala para mim assim, pastor, como é que você consegue? Pelo fato de estar na Marinha, tal. Aí eu vou fazer, como é que você consegue? Então a gente se ajuda muito. Então essa mentoria passa por aí também. Porque o pastor Davi, embora não seja pastor de igreja, mas a função dele é de pastor de igreja. Tem sempre onde correr. Só para deixar claro, galera, nosso pastor, além de pastorear, trabalhou há anos, né, pastor? Na Marinha. 30 anos de Marinha. 30 anos apenas. Só isso. E agora, pra gente poder finalizar, né, essa questão da humanidade do líder, a gente pensar como igreja, né, principalmente nós que somos membros, assim, pensar nessa liderança, como a gente enxerga o líder e como a gente pode cuidar desse líder de uma forma que não seja bajulando, né? Porque, infelizmente, o pastor deve aparecer alguns aí, né? Que bajulam, né? Que são... Como é que o pessoal fala na Marinha lá? Chaleira, isso aí.
aparece, né, o chaleira, o pessoa que é puxa-saco de verdade, que é bajulando, não com o objetivo de ajudar, mas com o objetivo de conseguir algo, né? Interesse, né? Interesse. E a gente precisa pensar, né, numa forma de cuidar dos nossos líderes, de cuidar de quem é referência pra gente, para que essas pessoas continuem cuidando da gente da melhor maneira possível. Porque se o meu líder adoece, eu me prejudico. Com certeza. Né? É obrigação da igreja. Paulo até fala em uma passagem, se não me engano é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, que ele fala: se eu entristeço aqueles a quem eu cuido, quem me alegrará, senão aqueles que por mim estão entristecidos? Então, o pastor, ele reanima na fé, o pastor, ele discipula, ele aconselha. Mas vai chegar um momento também que tudo aquilo que o pastor, que o líder fez por aquele liderado, vai voltar para ele. Porque agora tem uma congregação, tem uma célula saudável. E essa célula vai fazer de volta. Vai resgatar no líder essa motivação, esse prazer de estar servindo ainda mais na liderança. E o que as pessoas às vezes não entendem, isso tem que ficar bem claro. Uma vez estava observando um coach, até para ajudar minha filha nessa parte da empresa dela, falou assim: ó, você tem 3 funções, dentista, você que tem um consultório, você é um empreendedor, você é um funcionário, já que você trabalha, e você é um administrador. São 3 funções distintas. Se você não parar 2 horas para administrar o seu negócio, não vai dar certo. Ah, não dá para eu parar. Então contrata um administrador. Agora você vem para a igreja, pastor presidente, ele preside. Presidir é cuidar, é administrar toda a estrutura, que é muita coisa, faz parte da administração. Agora, como pastor, ele apacenta, vai cuidar das pessoas. Aí, em terceiro lugar, ele também é pregador, que tem que ensinar. Então tem o cuidado, tem a pregação e tem a presidência. Ele é o pastor presidente, presidente é como título, simplesmente. Ele é pastor presidente por causa da responsabilidade de presidir. E como líder, ele para presidir vai ter que delegar algumas responsabilidades, parte da responsabilidade e tal. Como pastor, ele vai ter, com a igreja grande, vai ter que também ter um coparticipante no ato de apacentar. Na pregação, então, aí ele vai distribuir para pregar. Talvez a distribuição na pregação seja mais fácil, né? Porque tem de pregador que só aqui tem 4, né? Então, aí já que tem de pregador, é mais tranquilo. Então, nós entendemos isso. Como a igreja entende essa complexidade que é ser pastor, e a própria Bíblia vai dizer, quando ela fala assim, obedecei, Hebreus 3,17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil, não será útil. Olha só, não seria útil. O trabalho do pastor não ser um peso, né? É peso para ele, o resultado para quem? Para todo mundo. Pra todo mundo. Então, é isso que a gente não entende. Se o meu pastor está bem, ele vai conseguir desempenhar bem o papel dele ali. Por isso que eu falei daquela passagem que você leu, Rodrigo. A doutrina ela é muito mais importante do que quem vai falar da doutrina. Mas como é que eu vou falar da doutrina se eu estou mal? Então, cuida de ti mesmo, ou seja, esteja bem para cuidar da doutrina. Então, esse é o ponto principal aqui. Então, a igreja cuida bem do pastor para que ele desempenhe bem o seu papel. É claro, se o pastor é relapso, se ele não quer nada, aí já é uma outra questão. Aí já traz para Deus a responsabilidade, dá uns apertos, né? Uma cobrançazinha que Deus faz assim no particular, que sabe como fazê-lo. Também a questão do líder quando está cuidando, né? Às vezes o líder, igual você falou, é relapso, ou então negligente em algum ponto. E às vezes também o líder está cuidando de alguém que também não quer ser cuidado. Aí já fica difícil. Então não vai adiantar, mas quando tem esse sinergismo entre liderança e liderado. Interessante, muito quanto isso. Se todo mundo faz a sua parte, a Bíblia é muito fantástica, sabe? Uma vez, uma coisa não tem nada a ver aqui, mas dá apenas um exemplo, né? Teve uma vez que a Marisa, nossa missionária, ela começou a usar meu livro de Mulher Virtuosa para falar com os adolescentes, né? Aí foi uma briga lá, de que os meninos falam que tem que ser sujeito aos maridos, a mulher não vai ter que ser não, foi uma briga. Aí quem vai ter que resolver isso? Aí os adolescentes, tá, pastor Zé, aqui foi ele que escreveu o livro. Gente, não sou eu não, pastor, eu só coloquei no livro, né? Aí eu cheguei numa discussão que estava tendo lá na escola dominical dos adolescentes.
Eu fiz uma pergunta para os meninos. O que é submissão? Não souberam me responder. Aí perguntei às meninas, o que é submissão? Não souberam responder. Mas vem cá, vocês meninos estão festejando e não sabem o que é. E vocês meninas estão reclamando e não sabem o que é. Aí até eu comecei a discutir com eles, o que é missão? Recebe uma tarefa para fazer. Ah, tá. Quem foi que recebeu a tarefa, então, aqui em relação à criação? Deus deu para quem? Para o homem. Pronto. Então, o homem recebe uma missão da parte de Deus. Tá. Aí, sub é o quê? Em cima ou embaixo? É embaixo. Tá bom. Adolescente, vamos lá. Quem está embaixo está para sustentar ou para ser suprimido? Não, é para sustentar, é para sustentar. Menino, mas é sustentar. Opa, então está por baixo não é tão ruim assim. É porque você dá o suporte, está aí embaixo. Agora, vamos lá. A missão é de quem? Quem é que deu? Deus. Então, o homem tem responsabilidade para com Deus. Aí Deus chega a essa conclusão. O homem sozinho não vai conseguir. Vou ter que contar uma ajuda para ele, para atender a minha missão. Os dois estão debaixo da missão de Deus. Só que a mulher lida diretamente com o homem. Por quê? Porque o homem recebeu de Deus. Mas ambos estão debaixo da missão de Deus. Porque o homem recebeu, a liderança em si. É a sua responsabilidade. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, vai dar ruim. Sozinho vai dar ruim. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia é de ficar em casa. Não, é de ficar em casa não. A mulher sábia edifica a casa. Porque a mulher tem esse poder, sempre de edificar, de segurar. Então por isso que eu falo sempre, gente, a Bíblia nunca foi machista. Ela só coloca os pontos nos devidos lugares. Qual mulher que não quer ser submissa ao marido, entendendo que a missão dele é de Deus? E o homem recebe de Deus assim, ó, ame a sua mulher, como eu amei a igreja. Olha só, então a questão é entender direito o que a Bíblia diz. Então quando a igreja entende que deve cuidar do seu pastor, porque ele estando bem, vai desempenhar a função dele, ela investe nele com certeza. E essa questão também do casamento, pastor, vale a pena pontuar que a liderança do marido é uma liderança servil também. Sim. É uma liderança que ele se põe a serviço e à disposição da mulher. Dá um outro podcast aí, né? Liderança Dá um outro podcast. Mas amém, eu acho que pelos tópicos aqui, acho que fechou. A gente queria só motivar vocês que estão ouvindo, e pra mim já foi edificante demais essa questão de como enxergar, né, o líder, de como observar o líder e entender que o líder é ser humano e que o líder precisa de ajuda. O líder, na verdade, ele precisa dos liderados, senão ele não é líder, né? E os liderados precisam de um líder, senão eles estão numa anarquia ali, sem um cabeça, sem quem governe. Então honre o seu líder, cara, não como quem honra a Deus, mas como quem honra um homem de Deus, um homem que está debaixo, como o pastor falou, de uma missão de Deus, que está em busca. Cara, é difícil a gente encontrar um pastor que esteja desejando o pior para a congregação. Eu não consigo pensar num cara, dessa vez eu vou acabar com a minha congregação. Eu não consigo imaginar. Então o seu pastor, o seu líder, ele está querendo o melhor para a sua congregação, né? Tem até aquela postagem que o pastor Douglas Gonçalves fez. Pastor, eu não concordo com o meu líder. Perguntaram pra ele, eu não concordo com o meu líder. O que eu faço? Você não faz nada. Você vai fazer o quê? Você não concorda, tudo bem. Tá tudo bem, é normal discordar do seu líder. Agora, se ele tá sendo antibíblico, aí é outra coisa. Mas discordar, serve ele na discordância. É mais ou menos isso, né? Acho que ele fala isso. Então, assim, a gente vai discordar, a gente discorda do pastor como ser humano. E isso é normal, pô. A gente é diferente, como ele falou. E às vezes não tô nem discordando, é porque você tem um outro ponto de vista. Sim. Se você conseguir entender que o outro ponto de vista também complementa o teu, e se você, por exemplo, o pastor Davi Marinho é muito meu amigo, mas se ele fosse o pastor da igreja, tinha um monte de coisa que ele faria diferente. Sim. Mas como eu sou o pastor, ele entende e começa lá, tem as suas sugestões, eu aceito muita coisa, vai acontecer coisa no domingo agora que eu falei A, B, C. Aí o Davi me liga, pastor, tem um D aqui. Eu falei, legal, vou botar o D também. Acabou. Mas eu sou pastor da igreja. E se fosse ele, agiria de alguma forma diferente, porque cada um colocaria sua cara. Que nem certo nem errado. Às vezes é um ponto de vista. Sim. E a pessoa está discordando simplesmente pelo fato que ele faria diferente. A gente até fala sobre isso, né? Que
Cara, se tem um lugar que eu não queria estar, é no lugar do pastor presidente da igreja. É muita demanda, é muita coisa, muita responsabilidade. Eu já vi diversas vezes pessoas falando que o pastor X ou o pastor Y falou tal coisa pra ela e ela ficou ofendida. Eu falei, gente, caramba, o pastor deve estar nem pensando nisso. Eu já tive gente que ficou com raiva de 1 ano. Depois de 1 ano me pediu perdão porque estava errado, era ela. Eu falei, gente, ela vai te pedir perdão, pastor, alguém te pedir perdão. eu falei, por causa de quê? Por uma coisa que o senhor fez que na verdade não fez não. Mas ela ficou 1 ano chateada, eu fiquei 1 ano sem saber. Porque se eu soubesse, eu iria esclarecer a situação. Você ficou chateado? Teve uma que ficou 7 anos. 7 anos. Depois de 7 anos, eu vim aqui dizer que o senhor estava com razão. Eu falei, tá. Não demorou pra chegar à 7 conclusão. anos. 7 anos. Mas amém, a gente vai ficando por aqui. A gente vai gravar mais um podcast aí sobre liderança servil. E depois vai gravar mais um outro sobre anatomia do líder, né? Mas isso vai ficar mais pra frente, a gente vai gravar depois. Mas já de antemão queria agradecer, pastor, mais uma vez aí pela presença do senhor nesse podcast aí. Obrigado por ter agregado e abençoado a gente aí com o conteúdo. Eu me assustei no início, mas agora tô tranquilo. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.